Vete, tudo bem com você? Hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre o manejo de fratura exposta em cães e gatos, tá bom? Essa aula eu vou disponibilizar em PDF, então vai ser um PDF passo a passo do que você precisa fazer quando o paciente chega até você com fratura exposta. E esse PDF eu vou estar lançando no meu grupo do Telegram, ou quem quiser acessar lá no meu site, rafaelcaram.com.br, também consegue fazer download desse PDF, tá bom? Então vamos lá. Manejo do paciente com fratura exposta. O que fazer quando esse paciente chega para a gente? Primeiro, eu preciso identificar o que é uma fratura exposta. Então é quando ocorre uma exposição do osso ao meio externo, ao meio ambiente, o que vai contaminar o foco de fratura com micro-organismos. Geralmente esse paciente chega para você vítima de um politraumatismo, às vezes é um acidente automobilístico muito grave, às vezes esse paciente teve uma queda muito grave, então esse paciente precisa de algumas atenções especiais e não só se preocupar com a fratura. Como que eu vou manejar esse paciente politraumatizado, que geralmente pode vir para a gente com uma fratura exposta? Primeira coisa, realizar o suporte avançado devido ao trauma. É o ABCD do trauma, tá bom? Quem é meu aluno já teve essa aula comigo. Depois que eu fiz o suporte desse paciente, aí nós vamos entrar na nossa aula, que é o manejo desse paciente com a fratura exposta. Tá bom? A primeira coisa, nós vamos realizar o raio-x. Eu preciso entender exatamente como está essa fratura. Então, eu vou fazer um raio-x desse paciente, tá? Outra coisa, nós não podemos esquecer. Fraturas expostas são uma emergência ortopédica. Não é uma urgência e emergência à vida. Isso é outra aula lá do ABCD do trauma. Mas a fratura exposta, ela é considerada uma emergência ortopédica, tá bom? Nós vamos partir de um princípio que todas as fraturas expostas são contaminadas. Quanto mais precoce o tratamento, maior a chance de sucesso para o meu paciente, para eu conseguir o tratamento adequado. Então, assim que ele chegou, eu preciso iniciar o passo a passo para que minha taxa de sucesso aumente. E geralmente, fraturas expostas apresentam grandes taxas de complicação. Então, vamos trabalhar com o tempo para que a gente diminua essa estatística ruim, às vezes, da fratura exposta. Bom, a gente não pode esquecer da Golden Hour, ou seja, as 6 primeiras horas são essenciais para o paciente. Quando o paciente é atropelado, ele sofre um dano e ele tem uma fratura exposta, as 6 primeiras horas são cruciais para que a gente possa fornecer o tratamento adequado e melhorar as nossas estatísticas para esse paciente, para conseguir o sucesso de tratamento nesse paciente. Então vamos lá, vamos ao passo a passo. Exatamente o que eu tenho que fazer? O paciente chegou, vamos ver passo a passo para resolver esse problema. Primeiro, eu vou fazer uma abordagem inicial. Eu vou evitar a manipulação excessiva dessa fratura. Eu não vou ficar tentando encaixar o osso no lugar. Eu não vou ficar mexendo nessa região. Principalmente pacientes pequenos, mini-toy, com fraturas de rádio e ulna, fraturas distais de rádio. Eu posso acabar lesionando o tecido mole adjacente. Então eu preciso minimizar o trauma aos tecidos moles. Se eu tiver uma deformidade óssea muito grave, aí eu posso pensar em corrigir ela. Tá bom? Eu vou sempre trabalhar aqui com a aplicação de bandagem estéreo. Eu já estou em um ambiente contaminado, então qualquer tipo de bandagem que eu utilizar, ela tem que ser estéreo, tá bom? E eu vou iniciar a terapia antimicrobiana, que é para a gente resolver um pouquinho esse problema antes de entrar para os próximos passos. E qual antibiótico eu devo escolher? É muito comum essa pergunta. Que antibiótico eu escolho para resolver o problema do meu paciente com fratura exposta? Bom, vamos falar um pouquinho, lembrando, tá? Isso não é um padrão, isso não deve ser levado como uma regra, é apenas algumas dicas que eu dou aqui para vocês. Então, primeira coisa, a gente vai utilizar antibióticos que combatem as infecções do seu local de trabalho. Se você sempre utiliza enrofloxacina no seu pós-cirúrgico e você tem um resultado excelente com ela, então você vai pensar que no seu local de trabalho a enrofloxacina é o ideal para contaminação, para os micro-organismos que tem ali. Tá? No geral, estafilococos são mais comuns e a gente pode iniciar o tratamento desse paciente com cefalosporinas de primeira geração.
Tá? Eu gosto muito da cefazolina, eu uso na dose de 20 a 30 miligramas por quilo, mais ou menos, tá bom? E a maioria das vezes eu acabo associando com o metronidazol. A gente pode usar mais ou menos na dose de 15 miligramas por quilo, tá bom? Para pacientes de zona rural, atenção, esses animais de zona rural, muitas vezes eles chegam para a gente com uma carga bacteriana muito maior, porque esses pacientes, eles rolaram na grama, eles estão extremamente sujos, porque eles têm uma vida rural, eles têm uma vida mais acesso ao mato, à terra e tudo mais, diferente às vezes daquele cão de apartamento. Então, nesse paciente, você pode pensar em associar uma penicilina, por exemplo, tá bom? Segundo passo, tricotomia e limpeza da ferida. Nós vamos realizar uma sedação e uma boa analgesia nesse paciente, porque dói, a fratura exposta dói, o animal às vezes fica agressivo. Então, para a gente começar os próximos passos, a partir daqui, a gente vai fazer uma boa sedação e uma boa analgesia. Vamos fazer uma tricotomia extremamente ampla para que eu consiga visualizar bastante o que está acontecendo ali. Então vamos colocar, se é uma fratura exposta em diáfise de rádio, nós vamos fazer praticamente do membro torácico inteiro, do braço do meu animal inteiro, tá bom? Vamos proteger a ferida durante a tricotomia com gaze molhada com solução fisiológica para evitar com que enquanto você está fazendo a tricotomia, caia mais pelo naquele local. Então, para evitar, coloca uma gaze, joga a solução fisiológica e deixa ali e continua fazendo a tricotomia. Vamos lavar essa ferida e nós vamos fazer essa primeira lavagem com muito soro. Vamos jogar soro para lavar bastante essa ferida. E depois a gente vai fazer a limpeza de todo o membro, de toda essa região onde a gente fez a tricotomia com clorexidina e degermante. Vamos lavar e esfregar bastante esse membro. A gente precisa que ele fique extremamente limpo. A ferida, a gente pode usar uma associação de 13 ml de clorexidina a 2% em um frasco de soro de 500 ml. Isso seria o ideal para a gente limpar dentro da ferida cirúrgica, dentro da ferida da fratura exposta. O terceiro passo, depois do primeiro e segundo, nós vamos fazer o debridamento dessa ferida. Então, nós vamos remover todo tipo de tecido necrótico, tecido desvitalizado. Eu vou fazer isso o quanto antes. Se eu fizer isso dentro da Golden Hour, que são aquelas 6 horas iniciais, melhor ainda. Eu vou avaliar a viabilidade, então eu vou ver como está a coloração, a capacidade de sangrar e a consistência dos tecidos que estão ali em volta, principalmente a pele. E aí eu vou retirar esses tecidos que não possuem viabilidade. Para fraturas muito contaminadas, um segundo debridamento após 48 horas deve ser encorajado. Então, traz esse paciente de novo para você. Se ele não pode ficar internado, pede para o tutor voltar, retira toda a faixa, tudo aquilo que você fez e faz mais um debridamento. Apenas nós vamos suturar a ferida se as bordas estiverem 100% estáveis, limpas e com menos de 8 horas de lesão. Então, se menos de 8 horas ele chegou para mim, aí eu vou pensar em suturar a ferida. Eu, particularmente, quase nunca suturo. Muito raro eu fazer a sutura de um paciente com fratura exposta. Tá bom? Mas você até pode, dependendo da ocasião. A gente vai estabilizar essa fratura exposta, então, após todos esses passos, a gente vai tentar evitar maiores lesões aos tecidos moles. Então, a gente vai fazer uma tala, uma estabilização desse paciente, desse membro afetado. Vou utilizar apenas gases estéreis em contato com a ferida cirúrgica, tá bom? E, se possível, eu vou fazer a primeira cirurgia, onde eu vou utilizar um fixador esquelético externo, para que eu trave esse membro e avalie o controle de danos para depois possivelmente pensar em mudar esse fixador e entrar com uma placa parafuso ou manter o fixador para resolver esse problema. Ou, mas eu não consigo acesso ao meu ortopedista tão rápido, então faça uso de talas e bandagens. Talas e bandagens muito bem feitas são essenciais para evitar maiores danos no membro do meu paciente.
E por último, é a realização da cirurgia. Feito a estabilização, faça novamente uma radiografia e aí você conversa com o seu ortopedista sobre a necessidade de retirar essa tala, fazer um procedimento cirúrgico novamente, retirar um fixador ou manter o fixador ou recolocar de uma forma mais organizada um fixador. Mas você precisa fazer esse raio-x depois, tá bom? Controle radiográfico é fundamental nesse caso. Pessoal, tô deixando aqui para vocês o meu site, quem quiser entrar lá, rafaelcaram.com.br, para ter acesso a alguns PDFs exclusivos que eu deixo, algumas videoaulas, algumas coisas. Vou deixar esse vídeo no YouTube também e tem aí para entrar no meu, tem o QR Code para entrar no meu grupo do Telegram, onde a gente fala bastante de cirurgia. Vou começar a mandar bastante coisa nova por lá, tá bom? Um abraço a todos. Qualquer dúvida é só me contatar.